Datacracia, por Luli Radifária. Luli, o que é discurso mecanicista? Bom, o discurso mecanicista, ele parece muito com aquela ideia que a gente tem de discurso machista, discurso homofóbico, ou seja, é um discurso ruim que está meio que preso na sociedade e que a gente não se dá conta dele, a gente não se dá conta do efeito gigantesco que ele tem. O mecanicista é o discurso que a gente tem com máquinas, em que em vez de fazer a máquina aprender a falar com a gente aprendeu a falar com a máquina. Isso não é um exagero? Na verdade, não. É só você pensar, por exemplo, que se eu pedir para você desenhar um aplicativo, você já vai colocar a barra de menu embaixo, a barra de busca em cima, um menu, o ícone de perfil, etc. Você já sai desenhando o aplicativo desse jeito. Você olha para a máquina de lavar, você sabe que você tem que aprender a falar máquina de lavez. A sua geladeira é conectada, é eletrônica, você vai ter que falar geladeirês. Você comprou um carro novo, uma moto nova, uma câmera fotográfica nova, você tem que se curvar a máquina e aprender a falar o dialeto da máquina. Você pega qualquer controle remoto, ele tá, sei lá, ele é você precisa de uma bíblia para entender aquele treco de tão complicado que ele é. Então, assim, a gente não percebe, mas a gente é fluente em uma cacetada de línguas que a gente não precisaria ter que aprender. E aonde que a gente identifica esse discurso mecanicista? Principalmente quando você vê uma interface copiando a outra. Um exemplo claro que a gente vê isso são naqueles sistemas multimídia de carro que é incrível, você gasta uma fortuna para desenvolver um carro e a telinha do carro é velha, é ruim, parece que ela está rodando Windows 98 ali dentro, né? Os ícones são mal feitos, parece que ninguém gastou 5 minutos em desenvolver aquilo ali, né? E também pensar, por exemplo, que uma tela de telefone, toda a minha atenção está nele. Uma tela do sistema multimídia do carro, a minha atenção não está ali, ela tem que estar na rua. Então, se eu começo a imitar ali, eu forço o indivíduo a ter duas atenções, uma está na rua, a outra está no centro multimídia. E isso é errado. Então, quer dizer, a máquina tem que se adaptar ao ser humano e não o contrário. Luli, eu nem consigo imaginar eu falando com uma máquina de forma diferente. Pois é, isso mostra quanto esse discurso está ali dentro. Do mesmo jeito que, sei lá, em 1950, você nem conseguiria imaginar um discurso feminista ou um discurso mais inclusivo. A gente não percebe, mas a hora que a gente cede para a máquina, é muito ruim para todo mundo, porque a máquina, então, não precisa fazer nada. E ela não se adapta a você. Então, até hoje, você vê um monte de ferramentas que poderiam ser muito mais simples, né? Por que uma máquina de lavar roupa, por exemplo, não funciona que nem uma impressora, que tem os cartuchos com sabões lá, e eu encho o cartucho, troco o cartucho e pronto, o cartucho dura para sempre. Por que toda vez que eu tenho que lavar, eu tenho que colocar um pouquinho de sabão? E isso vale para qualquer uma delas. Micro-ondas é uma língua estranha. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a demandar a mudança de discurso, porque daí as máquinas vão ser melhores. Isso vai ser melhor para elas e vai ser melhor para a gente. É só a gente ver o que aconteceu com o telefone. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária.